No próximo capítulo da novela Dona de Mim, o clima de celebração vira ameaça sem que ninguém perceba. Enquanto concede entrevistas animadas ao lado de Samuel, Léo fala de superação, futuro e do desfile que marcará uma nova fase de sua marca dentro da Boaz. O sorriso é confiante, mas o destino já prepara um golpe baixo. Há um pressentimento no ar, desses que não se explicam, só se sentem. Paralelamente, longe dos holofotes, Jaques afunda de vez no próprio abismo. Convencido de que perdeu tudo, ele decide que não tem mais nada a preservar. Em silêncio, traça um plano extremo, incendiar a fábrica e atingir Léo no auge do seu triunfo. Para viabilizar a loucura, procura Tânia e deixa claro que não se trata apenas de vingança, mas de um acerto final. Tânia até tenta frear, mas percebe rápido. Jaques já passou do limite faz tempo. Antes de seguir, já deixa o like, se inscreve no canal e conta nos comentários de onde você acompanha a novela. Enquanto isso, dentro de casa, Filipa vive seu próprio inferno particular. A chegada de Nina a deixa em alerta máximo. Desesperada para evitar mais dor à filha, ela implora que Danilo esconda o envolvimento dos dois. Ele aceita, mesmo sabendo que está pisando em terreno minado. Não demora para a culpa falar mais alto. Filipa volta atrás e pede que Danilo se afaste, decidida a sacrificar o próprio coração para proteger Nina. Mas segredos têm prazo de validade. Peter deixa escapar o que não devia, e Nina liga os pontos em segundos. O confronto é inevitável. Frente a frente, Danilo admite tudo e garante que foi Filipa quem colocou um ponto final. A explicação não consola. Nina se sente enganada, traída e sozinha. Como se não bastasse, Bárbara procura Davi e revela algo que muda completamente o jogo. Foi Jaques quem salvou sua vida. Emocionada, ela se declara. Davi, atônito, fica dividido entre a gratidão e o medo do homem que Jaques realmente é. E então, o caos. O plano de Jaques entra em ação. O fogo toma a Boaz, o pânico se espalha, gritos ecoam entre fumaça e sirenes. Em meio ao desespero, Jaques surpreende ao resgatar Filipa das chamas. Mas nem todos têm a mesma sorte. Em outro ponto da fábrica, encurralada pela fumaça, Sofia clama por socorro. As chamas avançam e o destino de todos fica perigosamente por um fio. Danilo vai protagonizar uma das viradas mais comentadas da novela. Depois de ver Filipa lutar pela própria vida em meio ao incêndio que quase terminou em tragédia, ele ficará completamente fora de si. O medo de perdê-la vai funcionar como um gatilho definitivo. Danilo, que sempre foi discreto, calado e acostumado a ficar nos bastidores, decide que não dá mais para adiar o que sente. Ainda no hospital, com todos ao redor, médicos, familiares e pessoas que acompanharam o drama, Danilo toma coragem. A emoção engasga, a voz treme, mas ele não recua. Ele segura a mão de Filipa e diz, na frente de todos, que passou tempo demais vivendo à sombra do passado. Lembra que já trabalhou como motorista da casa dela quando Abel ainda era vivo, e faz questão de deixar claro o respeito que sempre teve pelo antigo marido. Mas afirma, sem rodeios, que o amor que sente por Filipa é maior do que o medo, maior do que a culpa e maior do que qualquer convenção social. O clima fica pesado, o silêncio toma conta do ambiente e todos aguardam a resposta de Filipa. Fragilizada, ainda se recuperando do susto, ela olha para Danilo com um misto de surpresa, gratidão e emoção. Filipa admite que sempre se sentiu protegida por ele, que nunca foi tratada com tanta gentileza e lealdade. E então, diante de todos, aceita o pedido de casamento, arrancando reações diversas. Alguns se emocionam, outros ficam em choque, e há quem não consiga disfarçar o incômodo. Quem definitivamente não reage bem é Nina. A filha de Filipa assiste a cena como se tivesse levado um golpe. O passado volta com força total. Nina e Danilo já tiveram um envolvimento, trocaram beijos,
Tentaram um namoro breve, intenso e confuso. Para ela, aquilo nunca foi totalmente resolvido. Mesmo sabendo que Danilo sempre teve sentimentos por Filipa, Nina não consegue aceitar ver a mãe ocupando o lugar que, no fundo, ela acreditava que poderia ter sido seu. A partir daí, começa uma guerra silenciosa. Nina não confronta ninguém diretamente, mas muda de comportamento. Some por horas, passa a vagar pelas ruas sem rumo, ignora ligações e mensagens. Filipa percebe a mudança da filha, sente o peso da culpa, enquanto Danilo começa a se preocupar com o desaparecimento constante de Nina. O clima na casa fica tenso, carregado de silêncios e olhares atravessados. Em um desses dias, Danilo finalmente consegue encontrar Nina sentada sozinha, perdida em pensamentos. A conversa entre os dois é longa, dolorosa e cheia de verdades engolidas. Nina despeja mágoas, acusa Danilo de confusão emocional, diz que se sente traída e descartada. Danilo, por sua vez, não foge da responsabilidade. Assume que errou ao se envolver com ela sabendo que amava Filipa, mas deixa claro que nunca quis machucá-la. Aos poucos, Nina começa a perceber algo que não queria enxergar. Filipa mudou desde que Danilo entrou definitivamente na vida dela. Está mais calma, mais segura, até mesmo reduzindo o uso de remédios que antes eram indispensáveis. Danilo não força Nina a aceitar nada. Apenas pede que ela observe a própria mãe e perceba que aquele amor faz bem. Mesmo abalada, Nina começa a se afastar do conflito direto. Não apoia abertamente o relacionamento, mas deixa de sabotar. Filipa e Danilo, então, decidem seguir em frente e marcam o casamento. A notícia se espalha, gera comentários, divide opiniões e promete ser um dos eventos mais simbólicos da trama. No dia da festa, o clima parece conspirar contra. Uma tempestade cai de repente, o céu escurece, o vento assusta os convidados. Por alguns instantes, tudo indica que algo pode dar errado. Mas, surpreendentemente, a cerimônia segue firme. A chuva passa a ser vista como um sinal de recomeço, de limpeza do passado, e não de mau presságio. Para fechar a noite, Danilo surpreende Filipa mais uma vez. Ele revela um presente gigante, preparado em segredo, que simboliza tudo o que viveram e tudo o que ainda pretendem construir juntos. O gesto sela de vez a união, emociona os convidados e deixa claro que, apesar das dores, dos conflitos e das feridas abertas, esse amor veio para ficar. E enquanto os olhares se voltam para o casal, a pergunta que paira no ar é inevitável. Até quando essa paz vai durar? Nos próximos capítulos, sentimentos mal resolvidos, segredos guardados e escolhas difíceis ainda prometem abalar essa história. A calmaria após o casamento começa a revelar que nem tudo foi realmente superado. A rotina de Filipa e Danilo se transforma. A casa ganha vida nova, risadas voltam a ecoar pelos corredores e pequenos gestos de cuidado passam a fazer parte do dia a dia. Filipa demonstra uma força que nem ela mesma sabia que tinha. Mais confiante, decide retomar projetos antigos, sai mais de casa e assume o controle da própria vida, algo que antes parecia impossível. Danilo, por sua vez, se mostra ainda mais dedicado. Ele passa a ser o alicerce emocional de Filipa, acompanhando consultas, incentivando novos planos e protegendo-a de qualquer situação que possa colocá-la em risco. A relação dos dois deixa de ser apenas paixão e se transforma em parceria real, construída com diálogo e maturidade. Enquanto isso, Nina enfrenta o próprio processo de amadurecimento. O ciúme dá lugar à reflexão. Ela passa a se enxergar com mais clareza, entendendo que sua dor não vinha apenas de Danilo, mas de feridas antigas, de carências e da dificuldade de aceitar mudanças. Aos poucos, Nina se reconecta com amigos, aceita novas oportunidades e decide seguir um caminho próprio, longe da sombra da mãe. Em um encontro definitivo entre mãe e filha, Filipa abre o coração. Pede perdão pelos erros do passado, admite que falhou como mãe em alguns momentos
e afirma que nunca quis ferir Nina. O diálogo é tenso, cheio de pausas e lágrimas, mas necessário. Nina, ainda sensível, escuta tudo e finalmente permite que a relação entre elas encontre um novo equilíbrio. Com o tempo, a família se reorganiza. O que antes era conflito vira aprendizado. O amor deixa de ser motivo de disputa e passa a ser compreensão. Danilo conquista o respeito definitivo de Nina, não como alguém perfeito, mas como alguém sincero, que escolheu amar sem esconder nada. A história caminha para um fechamento marcado por reconciliações, crescimento emocional e decisões que mudam destinos. O passado, antes uma âncora, se transforma em lembrança. E cada personagem segue em frente, consciente de que amar também significa abrir mão, perdoar e recomeçar, mesmo quando o caminho parece difícil demais. O destino finalmente vai decidir parar de testar a resistência de Leona, pelo menos por alguns instantes. Depois de tantas idas e vindas, desencontros, silêncios e medos engolidos a seco, ela e Samuel vão se permitir aquilo que vinha sendo adiado há tempo demais. O reencontro dos dois não será feito de promessas grandiosas nem discursos ensaiados. Será no olhar, no toque contido que aos poucos perde o freio, no silêncio carregado de tudo o que nunca foi dito. A noite que eles viverão juntos não precisará de exageros para ser intensa. Bastará a certeza de que ali, nenhum dos dois está mais fugindo. Leona acordará no dia seguinte com o coração inquieto, como se algo tivesse mudado de lugar dentro dela. Não saberá explicar, mas sentirá. E esse sentimento, nos dias seguintes, ganhará corpo. Primeiro, um enjoo leve que ela tentará ignorar. Depois, a tontura repentina, a fraqueza inesperada, o atraso que insiste em se alongar. Leona tentará racionalizar, colocar a culpa no cansaço, na tensão acumulada, no turbilhão emocional que tem vivido. Mas o corpo não mente, e ele começará a dar sinais cada vez mais claros de que algo novo está acontecendo. Samuel perceberá antes mesmo que ela tenha coragem de dizer em voz alta. O jeito dela, mais silencioso, o olhar distante, a mão no estômago em momentos aleatórios. Ele perguntará, ela desconversará. Até que um mal-estar mais forte a fará sentar às pressas, pálida, suando frio. Não haverá mais espaço para negação. Eles decidirão ir ao pronto-socorro, carregando no caminho uma mistura perigosa de expectativa e medo. O ambiente frio do hospital fará Leona reviver fantasmas antigos. Cada corredor, cada cheiro, cada som metálico despertará lembranças que ela tentou enterrar por anos. Quando o médico entrar na sala, ela já estará com os olhos marejados, segurando a mão de Samuel como se aquilo fosse a única âncora possível. O exame será rápido, objetivo, quase cruel em sua simplicidade. E então virá a frase que mudará tudo. Mocinha, pode comemorar. Você vai ser mamãe. Leona não conseguirá responder. O choro virá antes, um choro descontrolado, profundo, antigo. Não será apenas felicidade, será catarse. Será o luto que nunca cicatrizou, encontrando, enfim, uma fresta de luz. A memória da filha que perdeu quando era noiva de Marlon surgirá com força, trazendo junto a culpa, a dor, a sensação de injustiça que a acompanhou por tanto tempo. Ela chorará por aquela menina que nunca pôde crescer, mas também pelo milagre inesperado que agora se apresenta. Samuel ficará imóvel por alguns segundos, como se precisasse de tempo para entender que aquilo é real. Quando entender, o sorriso tomará conta do rosto dele. Um sorriso inteiro, sem reservas. Ele beijará a testa de Leona, prometerá em silêncio que desta vez será diferente, que ela não estará sozinha, que nada será como antes. Mas o médico ainda não terá terminado. Durante o ultrassom, o clima na sala mudará. O profissional ficará atento demais à tela. Silencioso demais. Samuel perceberá primeiro e perguntará se está tudo bem.
O médico explicará que há um detalhe que precisa ser observado com cuidado. Leona sentirá o coração disparar. O medo voltará com força total. Então, na tela, algo chamará a atenção de todos. 2 formas, 2 movimentos, 2 pequenas cabeças. O suspense tomará conta. O médico pedirá mais alguns minutos. Leona prenderá a respiração. Samuel apertará ainda mais a mão dela. Nada será dito de imediato. Apenas o som ritmado que preenche o ambiente e aumenta a tensão. Quando o exame terminar, a revelação ficará no ar, sem respostas definitivas, deixando o futuro suspenso por um fio. Em casa, Dona Rosa perceberá que algo está diferente. A avó de Samuel, sempre atenta, perguntará direto: "E aí, a Leona está bem? Vocês já foram ao médico?" Samuel respirará fundo antes de responder. Dirá que sim, que foram, que há motivos para a alegria, mas também uma surpresa que ainda precisa ser entendida melhor. Dona Rosa ficará apreensiva, rezará em silêncio, pedirá proteção. A notícia se espalhará aos poucos, com cuidado, como se qualquer palavra em falso pudesse quebrar o encanto. Sofia, com sua sensibilidade infantil, perceberá o clima estranho e perguntará sem rodeios: "Mas a tia Léo tá bem?" Samuel se abaixará diante dela, olhará nos seus olhos e responderá com doçura: "Tá sim, minha irmãzinha. Ela tá bem e vai ficar tudo tranquilo." Sofia sorrirá, aliviada, sem entender completamente, mas sentindo que algo bom está a caminho. O tempo passará, e cada semana trará novas emoções. Leona viverá entre o medo de reviver o passado e a esperança de um futuro diferente. Samuel se mostrará mais presente do que nunca, protetor, atento a cada detalhe. As consultas continuarão, os exames se aprofundarão e a verdade finalmente virá à tona. Não é apenas um bebê, são 2, gêmeos, um menino e uma menina. A revelação cairá como uma bomba de emoção. Leona ficará em choque, sem conseguir reagir de imediato. Samuel, ao contrário, explodirá de alegria. Rirá, chorará, falará sem parar. Dirá que agora tem herdeiros, que o destino resolveu compensar todas as dores, que fará de tudo para que seus filhos tenham a felicidade que eles próprios demoraram tanto a conquistar. Ele falará de futuro, de casa cheia, de risadas, de proteção. Mas mesmo diante da alegria, algo permanecerá no ar. Um detalhe não totalmente explicado. Um silêncio médico que ainda ecoa. Um pressentimento que insiste em não desaparecer por completo. Porque, nos próximos capítulos, quando tudo parece finalmente entrar nos eixos, o destino costuma lembrar que ainda guarda cartas escondidas na manga, e que essa história está longe de dizer sua última palavra. O nascimento acontecerá sob tensão máxima. Leona entrará em trabalho de parto antes do previsto, no meio da madrugada, com dores intensas e um medo que ela conhece bem demais. O passado insistirá em bater à porta justamente no momento em que ela mais precisará de força. No caminho para o hospital, Samuel tentará manter a calma, mas o olhar dele denunciará o pavor de perder tudo outra vez. Ele repetirá, como um mantra, que agora será diferente, que desta vez o destino não ousará ser cruel. Na sala de parto, Leona enfrentará horas difíceis. O primeiro choro demorará mais do que o esperado, fazendo o coração de todos parar por segundos intermináveis. Médicos se movimentarão rápido demais, trocando olhares contidos. Samuel sentirá o chão desaparecer sob seus pés quando pedirem que ele aguarde do lado de fora. Do outro lado da porta, ele caminhará em círculos, rezará como nunca, lembrará de cada promessa que fez à vida e pedirá apenas uma coisa: que Leona saia dali viva, e que seus filhos também. Quando o primeiro bebê finalmente nascer, o silêncio será quebrado por um choro forte. Uma menina. O som ecoará como um grito de vitória. Leona chorará de alívio, repetindo que conseguiu, que conseguiu. Mas o parto ainda não terá terminado. Minutos depois, a tensão voltará a tomar conta da sala.
O segundo bebê exigirá cuidados extras, arrancando suspiros contidos da equipe médica. O tempo parecerá se alongar cruelmente até que, enfim, outro choro preencherá o ambiente. Um menino, forte, vivo. A notícia chegará a Samuel como um soco seguido de abraço. Ele cairá em lágrimas, sem vergonha alguma, agradecendo em voz alta, prometendo proteger cada passo da vida daqueles 2 pequenos milagres. Quando puder entrar e ver Leona, ainda exausta, segurando os filhos, ele sentirá que tudo mudou. Não haverá mais dúvidas, nem fugas, nem medo maior que o amor que nasce ali. Dona Rosa chegará logo depois, emocionada, abençoando os netos com palavras simples e cheias de fé. Sofia ficará encantada, olhando os bebês como se fossem personagens de um conto que finalmente ganhou final feliz. Ela sorrirá, dizendo que agora a casa vai ficar mais barulhenta e mais feliz. Leona, ainda frágil, terá um momento silencioso a sós com os filhos. Olhará primeiro para a menina, depois para o menino, sentindo que algo dentro dela se fecha e se cura ao mesmo tempo. Ela sussurrará que esperou por eles por toda a vida, mesmo sem saber, que a dor do passado não venceu, que apesar de tudo, ela permaneceu de pé. Samuel, ao lado dela, segurará as pequenas mãos dos filhos e fará uma promessa definitiva. Não apenas dar amor, mas presença. Não apenas proteger, mas ensinar. Não apenas comemorar vitórias, mas amparar nas quedas. Ele afirmará que aquela família nasceu para quebrar ciclos e não repeti-los. Jacques ultrapassará qualquer limite conhecido ao transformar sua sede de vingança em fogo, fumaça e pânico. O vilão não apenas colocará a Boaz em chamas, como também jogará todos os personagens em um labirinto de decisões extremas, sacrifícios inesperados e gritos que ecoarão até o último capítulo. Tudo começa com um silêncio perigoso. Escondido, ferido no orgulho e obcecado por vingança, Jacques observa à distância o caos que ajudou a semear. A notícia do grave acidente de moto envolvendo Davi cai como um estopim. À beira da morte, o rapaz precisa urgentemente de sangue, e Jacques, numa atitude ambígua que mistura culpa, obsessão e estratégia, decide sair do esconderijo. O hospital vira palco de tensão. Corredores vigiados, olhares desconfiados e a sensação de que algo muito errado está prestes a acontecer. Samuel percebe a brecha. Para ele, é a chance perfeita de acionar a polícia e encerrar a caçada de uma vez por todas. O plano parece simples, mas Ayla entra em cena com um pedido que muda tudo. Esperar. Esperar Davi sair do risco. Esperar o destino decidir se haverá tempo. O relógio corre, e a decisão de adiar a prisão de Jacques custará caro. Com Davi fora de perigo, Jacques retorna ao seu objetivo final: destruir a Boaz. Não se trata apenas de um ataque físico, mas de um gesto simbólico. Se eu cair, levo tudo comigo. Para isso, ele recorre a Tânia, cúmplice silenciosa que aceita ajudar, mesmo desconfiando do tamanho da tragédia que se aproxima. O plano é meticuloso, frio e cruel, e acontece no pior momento possível. Léo organiza um grande desfile nas instalações da Boaz. O clima é de celebração, holofotes, música, convidados importantes e funcionários orgulhosos. Ninguém imagina que por trás do brilho o perigo já está em movimento. Um cheiro estranho no ar. Um curto-circuito acidental. Portas que travam, luzes que piscam. Em segundos, o que era glamour vira desespero. O incêndio se espalha com velocidade assustadora. As chamas avançam pelos corredores, a fumaça toma o ambiente e o pânico se instala. Pessoas correm sem saber para onde ir. Gritos se misturam ao som de alarmes. A Boaz, símbolo de conquistas e disputas, vira uma armadilha. No meio do caos, Filipa fica encurralada. O fogo fecha as saídas, o calor é insuportável e a fumaça dificulta a respiração.
é quando Jaques surge, contrariando tudo o que se espera dele. Em um ato que beira o contraditório, o vilão arrisca a própria vida para salvá-la. Ele rompe barreiras, enfrenta as chamas e consegue puxá-la para uma área segura. O resgate deixa todos em choque. O mesmo homem que causou a tragédia agora impede que ela tenha um desfecho ainda mais cruel. Mas enquanto Filipa escapa, a atenção se desloca para outro ponto do prédio. Sofia, desorientada, se separa dos adultos em meio à confusão. A fumaça densa cobre o caminho, o fogo bloqueia a saída e a menina fica presa. O desespero toma conta. Tossindo, com lágrimas nos olhos, ela grita com todas as forças: "Socorro!" O som da voz infantil ecoa pelos corredores, gelando o sangue de quem ainda tenta sair. Samuel entra em pânico ao perceber que Sofia não está entre os resgatados. Léo tenta organizar uma nova tentativa de entrada, mas o fogo avança rápido demais. Bombeiros chegam, mas o risco de desabamento complica qualquer ação imediata. Cada segundo parece uma eternidade. O público prende a respiração. Ayla se culpa pela decisão de ter pedido espera no hospital. Filipa, ainda em choque, tenta entender como Jaques pôde salvá-la e, ao mesmo tempo, condenar Sofia a um perigo mortal. Tânia entra em colapso ao perceber que o plano saiu totalmente do controle. E Jaques, ferido e coberto de fuligem, encara o incêndio com um olhar que mistura arrependimento, obsessão e desespero. O fogo consome parte da estrutura da Boaz. Vidros estouram, o teto ameaça ceder. E em meio ao barulho ensurdecedor, o grito de Sofia continua sendo ouvido, mais fraco, mais distante, mas ainda presente. A comoção toma conta de todos. Ninguém sabe quem conseguirá chegar até ela. Ninguém sabe se haverá tempo. Os próximos capítulos prometem cenas de cortar o coração, decisões que mudam destinos e um suspense calculado até o último segundo. Quem desafiará as chamas para salvar Sofia? Jaques terá uma última chance de redenção ou cruzará de vez o ponto sem retorno? O incêndio da Boaz não será apenas um desastre. Será o divisor de águas que definirá quem sobrevive, quem cai e quem carrega as marcas para sempre. Nos momentos seguintes, o silêncio pesado que se instala do lado de fora da Boaz é quebrado apenas pelo estalo das chamas e pelo som distante das sirenes. A estrutura do prédio dá sinais claros de colapso, e os bombeiros avisam que restam poucos minutos antes que uma ala inteira venha abaixo. Mesmo assim, Samuel se recusa a aceitar a ideia de sair dali sem Sofia. Ele tenta avançar, é contido, grita, perde o controle. Léo, tomado pela culpa por ter promovido o evento naquele dia, exige uma nova tentativa de resgate, ignorando o risco iminente. É nesse instante que Jaques toma uma decisão extrema. Ferido, cambaleante e com sinais claros de intoxicação pela fumaça, ele percebe que conhece melhor do que ninguém os corredores internos da Boaz. Ignora as ordens, empurra os bombeiros e entra novamente no prédio em chamas. A atitude provoca revolta e incredulidade, mas ninguém consegue impedi-lo. Para muitos, aquilo parece loucura. Para outros, uma última tentativa de redenção. Dentro do prédio, o cenário é apocalíptico. O fogo avança pelo teto, partes do chão cedem e a fumaça reduz a visibilidade a quase zero. Jaques segue o eco distante da voz de Sofia, guiado apenas pelo instinto. A menina, acuada, chora baixinho, já sem forças para gritar. Quando ele finalmente a encontra, o desespero se transforma em urgência absoluta. Uma viga em chamas bloqueia a única saída possível. Do lado de fora, o tempo se esgota. Os bombeiros se preparam para recuar definitivamente. Samuel entra em colapso ao ouvir que ninguém mais pode entrar. Ayla se ajoelha em choque. Filipa observa tudo em silêncio, tomada por um misto de gratidão e horror, percebendo que o homem que a salvou pode não voltar. O resgate acontece no limite. Jaques consegue abrir passagem. Protege Sofia com o próprio corpo,
e atravessa a área mais instável do prédio segundos antes de uma explosão interna. O impacto derruba parte da fachada, provocando um estrondo que faz todos acreditarem no pior. Segundos depois, entre fumaça e destroços, Jacques surge carregando Sofia nos braços. A comoção é imediata. Samuel corre, toma a filha nos braços, chora como nunca. Sofia, ainda consciente, se agarra ao pai. Jacques cai logo em seguida, sem forças. Os socorristas agem rápido, mas o estado dele é grave. Enquanto Sofia é levada para atendimento e se recupera, Jacques é conduzido em estado crítico. No hospital, os destinos se separam. Sofia sobrevive sem sequelas graves, cercada por amor e alívio. Já Jacques, entre a vida e a morte, enfrenta as consequências de tudo o que fez. Seu ato final divide opiniões, gera revolta, mas também impõe uma verdade impossível de ignorar. Foi ele quem entrou no fogo quando todos recuaram. O incêndio da Boaz deixa marcas profundas, destrói sonhos, expõe culpas e redefine relações. Nada voltará a ser como antes. E no último olhar trocado entre Jacques e Sofia, antes dele ser levado, fica claro que aquele resgate não apaga seus crimes, mas muda para sempre o desfecho da sua história. Dona Rosa percebe um detalhe mínimo, quase invisível, mas que grita perigo para quem conhece Sofia como ninguém. Um silêncio fora do normal, um pressentimento que aperta o peito, um vazio estranho no ar. A idosa sente que algo muito errado está prestes a acontecer e decide agir antes que seja tarde demais. É nesse momento que ela se transforma na grande heroína da história, assumindo um papel decisivo no resgate da neta. Enquanto isso, longe dali, Helen segue firme em seu plano mais ousado e cruel. Convencida de que está prestes a dar o golpe da sua vida, ela organiza cada detalhe para levar Sofia para Portugal. Em sua mente distorcida, constrói uma fantasia de família perfeita, prometendo à menina uma vida de luxo, viagens, conforto e suposta felicidade ao lado de Hudson e Igor. Para Helen, basta afastar Sofia de Samuel e Leona para que tudo se resolva. Ela acredita que, longe do Brasil, ninguém conseguirá impedi-la. Mas Sofia não é uma criança frágil como Helen imagina. A menina reage, questiona e se posiciona com uma maturidade que surpreende até os adultos. Em meio à tensão, Sofia relembra tudo o que viveu após a morte de Abel. Ela recorda quem esteve ao seu lado nos dias difíceis, quem segurou sua mão nas noites de choro, quem a levou para a escola, quem preparou sua comida e quem a ensinou a seguir em frente mesmo com a dor da perda. Para Sofia, família não é promessa vazia, é presença. A resposta da menina irrita profundamente Helen, que perde o controle e parte para o ataque. Sem pudor, acusa Samuel e Leona de só se importarem com a herança deixada por Abel. As palavras atingem Sofia como uma facada. Mesmo machucada, ela rebate com firmeza, dizendo que, se fosse por dinheiro, nada impediria Samuel e Leona de já terem se aproveitado de tudo. O que existe ali, segundo a criança, é amor de verdade, não interesse. Hudson tenta intervir, usando o deboche como arma para desestabilizar a menina. Ele menospreza seus sentimentos, ironiza sua escolha e tenta convencê-la de que está desperdiçando uma chance única. Mas Sofia surpreende mais uma vez. Ela se levanta, encara os adultos e afirma, sem medo, que prefere viver com pessoas simples, honestas e verdadeiras, do que em palácios cheios de mentiras. A declaração deixa Helen fora de si. Sem conseguir dobrar a resistência da menina, Helen muda de estratégia. Passa a se fazer de vítima, chora, dramatiza e tenta manipular emocionalmente Sofia. O jogo psicológico começa a surtir efeito. A dúvida invade o coração da criança, que se sente confusa, pressionada e acuada. Algo dentro dela diz que está prestes a ser arrancada de tudo o que conhece e ama. É nesse ponto que a história dá uma virada poderosa. Na mansão, Dona Rosa surge aflita.
com um pressentimento cada vez mais forte de que algo saiu do controle. O quarto de Sofia está arrumado demais, silencioso demais, frio demais. A ausência da menina ecoa pelas paredes. A idosa questiona Denise, que tenta minimizar a situação, dizendo que está tudo sob controle. Mas Dona Rosa não se convence. Seu coração não aceita respostas vagas. Decidida a falar com Samuel, Dona Rosa sobe até o quarto com o celular nas mãos. A tensão é tanta que o cansaço a vence, e ela acaba adormecendo. É então que o inexplicável acontece. No sonho, o quarto se ilumina de forma intensa e Abel aparece diante dela. A presença do filho é clara, forte e urgente. Ele não vem para consolar, vem para alertar. Abel revela que Sofia está em perigo. Conta que Helen e Hudson estão prestes a levá-la para fora do país e afirma que a menina ainda está por perto, escondida em um lugar que Dona Rosa conhece muito bem. Ele pede com urgência que a mãe ligue para Samuel imediatamente. O recado é direto, sem espaço para dúvidas. Dona Rosa acorda em choque, com o coração acelerado. Sem hesitar, pega o telefone e liga para Samuel. Do outro lado da linha, a confirmação que ela temia. Helen retirou Sofia da escola sem qualquer autorização. A revolta se mistura à certeza. Dona Rosa conta o sonho. Afirma saber exatamente onde os golpistas estão escondidos e ordena que Samuel vá buscar a menina agora. Sem perder tempo, Dona Rosa manda chamar Leona. Ela tem certeza de que juntos conseguirão resgatar Sofia. Samuel, tomado pela emoção, se enche de coragem e declara que vai lutar pela menina como uma filha de alma, custe o que custar. Em seguida, corre até Leona e revela tudo o que está acontecendo. A indignação toma conta dos dois. O medo se transforma em força. Eles se unem a Dona Rosa, formando uma frente determinada, guiada por amor, intuição e urgência. Sem saber exatamente o que encontrarão pelo caminho, os três partem em busca de Sofia, convictos de que ninguém vai arrancar a menina da família que a criou com carinho, cuidado e verdade. E o resgate promete virar o jogo. A corrida contra o tempo ganha contornos ainda mais tensos. Guiados pelas lembranças de Dona Rosa e pelas pistas deixadas no sonho, o trio chega a um antigo imóvel afastado, um lugar que carrega memórias do passado da família e que poucos conhecem. O coração de Dona Rosa dispara ao reconhecer o portão enferrujado. É ali. Ela tem certeza. Samuel tenta manter a calma, mas o medo de chegar tarde demais aperta sua respiração. Leona, firme, segura a mão da idosa e promete que Sofia não sairá dali sem eles. Dentro do esconderijo, Helen organiza as últimas malas, cada vez mais nervosa. A resistência de Sofia começa a atrapalhar seus planos. A menina se recusa a trocar de roupa, se afasta e pergunta com voz trêmula por que precisa ir embora às pressas. Hudson pressiona Helen, dizendo que o tempo está acabando e que eles precisam sair antes que alguém desconfie. O clima pesa. A máscara de boa tia começa a rachar. Sofia, cada vez mais alerta, percebe contradições nas falas de Helen e sente medo de verdade. Ela tenta correr, mas é contida. O pânico toma conta da criança, que começa a gritar por Dona Rosa, por Samuel, por Leona. O som ecoa pelo imóvel vazio e é ouvido do lado de fora. É nesse instante que Dona Rosa perde qualquer resquício de cautela. A idosa empurra o portão com força, surpreendendo os golpistas. Sua voz ecoa firme, carregada de autoridade e fúria contida. Helen se assusta. Hudson recua e o plano começa a ruir. Samuel entra logo atrás, tomado pela adrenalina, e vai direto até Sofia, que corre para seus braços em prantos. Leona fecha o cerco, impedindo qualquer tentativa de fuga. Helen tenta justificar, chorar, inverter a situação mais uma vez, mas ninguém cai mais no jogo. Dona Rosa encara a mulher nos olhos e deixa claro que nunca mais permitirá que Sofia seja usada como peça em um golpe. Hudson, acuado, percebe que não há saída.
A tensão explode em acusações, ameaças e desespero. Sofia, abraçada a Samuel e Leona, respira aliviada, mas ainda treme. Dona Rosa se aproxima, segura o rosto da neta com as mãos e promete que nada de ruim vai acontecer enquanto ela estiver viva. A emoção toma conta do momento. Ali, naquele abraço coletivo, fica claro que família não se quebra com mentiras nem com dinheiro. Do lado de fora, o som de sirenes começa a se aproximar. Helen entra em pânico ao perceber que tudo está perdido. O golpe falhou. O resgate foi feito. E Sofia está finalmente de volta aos braços de quem sempre lutou por ela. Mas a sensação é clara. As consequências desse confronto ainda vão reverberar por muito tempo. A trajetória de Sofia entrará em um dos momentos mais delicados e cruéis de sua curta vida. A novela vai escancarar, sem rodeios, uma verdade que muitos personagens já suspeitavam, mas evitavam admitir. Ellen nunca esteve emocionalmente preparada para ser mãe. O instinto materno, que ela tantas vezes fingiu ter, se dissolve diante do medo, do egoísmo e da incapacidade de lidar com responsabilidades reais. Tudo começa quando a situação de Ellen se complica de vez. Pressionada pelas investigações policiais e encurralada pelos golpes aplicados em várias cidades do Rio de Janeiro, a vigarista percebe que o cerco está se fechando. Hudson, seu parceiro de crimes, também entra em estado de alerta. Os dois passam a mudar de endereço com frequência, vivendo de favores, mentiras e improvisos, sempre com a sensação constante de que estão sendo observados. É nesse clima de paranoia que Ellen toma uma decisão impulsiva e extremamente irresponsável: buscar Sofia na escola sem avisar ninguém. A cena será tensa desde o início. Ellen aparece de surpresa, com um sorriso forçado no rosto e um discurso ensaiado, dizendo que preparou uma aventura especial só para as duas. Sofia estranha, mas se deixa levar. A criança carente e ainda nutrindo esperança de ter uma mãe presente, acredita nas palavras doces e na promessa de dias divertidos, longe das regras e dos adultos que vivem lhe dizendo o que fazer. Sem desconfiar da gravidade da situação, Sofia entra no carro e parte com Ellen, sem imaginar que está sendo levada para uma fuga. Ellen evita dar detalhes, muda de assunto sempre que a menina pergunta para onde estão indo e diz apenas que será uma viagem rápida. Hudson aparece depois, reforçando a farsa com piadas e comentários que tentam parecer leves, mas carregam um fundo de nervosismo. Os dias passam e o clima da suposta aventura começa a mudar. O que deveria ser divertido se transforma em tensão constante. Ellen fica cada vez mais irritada, desconfiada de tudo e de todos. Qualquer barulho a assusta. Qualquer pergunta de Sofia vira motivo de bronca. Hudson, por sua vez, passa a tratar a menina como um estorvo, alguém que atrapalha a fuga e aumenta o risco de serem descobertos. Sofia percebe que algo está errado. A criança começa a demonstrar incômodo com as pegadinhas e pequenos golpes que Ellen insiste em aplicar durante a fuga. Ela se recusa a participar, diz que não gosta de enganar as pessoas e que sente saudade de casa. Essas falas atingem Ellen como uma afronta direta. Para a vigarista, ouvir a própria filha rejeitar aquele modo de vida é como ser desmascarada. A paciência de Ellen chega ao limite. Em cenas fortes, a novela mostrará a virada definitiva na relação entre mãe e filha. Ellen passa a tratar Sofia com frieza, ironia e agressividade verbal. A menina leva broncas desproporcionais, é culpada pelos atrasos, pelos erros e até pelo medo constante que Ellen sente. Hudson não interfere. Pelo contrário, reforça o discurso de que Sofia é mimada e ingrata. Assustada e emocionalmente abalada, Sofia encontra forças para dizer o que sente. Em um momento de coragem, ela afirma que não quer mais viver daquele jeito e que deseja voltar para a casa da família Boaz, onde se sente segura e amada.
O nome de Léo surge como um refúgio, um símbolo de proteção e afeto verdadeiro. A reação de Ellen é devastadora. Em vez de acolher o pedido da filha, ela parte para a chantagem emocional. Com o olhar frio, questiona se Sofia realmente prefere voltar para o rio e viver longe dela. Ellen joga o peso da culpa nos ombros da criança, insinuando que, se Sofia for embora, será responsável por abandoná-la. Mesmo abalada, Sofia mantém a decisão. Ela diz que quer voltar, ainda que isso signifique ficar longe da própria mãe. A fala da menina marca a ruptura definitiva entre as duas. Ellen percebe naquele instante que perdeu o controle. A filha não é mais uma extensão de seus planos, nem uma peça manipulável em seus jogos. O retorno ao rio acontece de forma tensa e improvisada. Ellen leva Sofia a um café simples, um lugar onde já esteve antes durante outras fugas. A intenção é apenas descansar e pensar no próximo passo. No entanto, o destino não colabora. A atendente do local reconhece Ellen, lembra-se de confusões anteriores e desconfia da presença da criança ao lado da mulher. Enquanto finge atender normalmente, a funcionária aciona a polícia. O clima no café fica pesado. Ellen percebe que algo está errado, começa a ficar inquieta e tenta sair discretamente, mas já é tarde demais. Sirenes se aproximam e a tensão toma conta da cena. Marlon surge no momento exato. Alertado sobre o paradeiro de Sofia, ele chega ao local e age rapidamente. O confronto é breve, mas intenso. Ellen entra em pânico, Hudson foge pelos fundos e Marlon consegue resgatar Sofia antes que algo pior aconteça. A menina corre para os braços dele, chorando, aliviada e exausta. Sofia finalmente retorna para a segurança da família Boaz. O reencontro com Léo e Samuel é marcado por emoção, lágrimas e silêncio carregado de significado. A criança, ainda abalada, demonstra preocupação com a mãe, mesmo depois de tudo. A inocência de Sofia contrasta com a frieza de Ellen, que mais uma vez escolhe a fuga. Ellen consegue escapar novamente, desaparecendo sem deixar rastros imediatos. Antes de sumir, ela deixa apenas um bilhete de despedida, curto e vago, sem promessas, sem explicações e sem qualquer sinal de arrependimento. A mensagem é fria, prática, quase burocrática, como se estivesse encerrando um negócio e não abandonando uma filha. A ausência de Ellen pesa, mesmo com todo o carinho que recebe ao seu redor. A novela mergulha no impacto emocional desse rompimento, mostrando que nem todo afastamento traz alívio imediato. Para Sofia, fica a dor da rejeição. Para Ellen, mais uma fuga. E para todos ao redor, a certeza amarga de que algumas pessoas simplesmente não sabem amar. O impacto da nova fuga de Ellen vai se espalhar como uma onda silenciosa, atingindo cada personagem de forma diferente. A ausência dela não será apenas física, mas emocional, criando um vazio difícil de nomear. Sofia, mesmo protegida, passa a manifestar sinais claros de que algo dentro dela se quebrou. A menina acorda assustada durante a noite, tem dificuldade para dormir sozinha e faz perguntas que ninguém sabe responder sem ferir ainda mais seu coração. Léo percebe rápido que o trauma não vai desaparecer com abraços e promessas. Ela tenta manter a rotina, leva Sofia à escola, acompanha as tarefas, participa das brincadeiras, mas nota que a criança perdeu algo essencial: a confiança. Pequenos detalhes denunciam isso. Sofia passa a perguntar se Léo também pode ir embora um dia, se Samuel vai deixá-la quando crescer, se as pessoas somem de repente mesmo quando dizem que amam. Samuel, por sua vez, sente um misto de alívio e revolta. Alívio por saber que Sofia está em segurança, longe da influência tóxica de Ellen. Revolta por perceber que a vigarista conseguiu mais uma vez fugir das consequências diretas de seus atos. Ele questiona o sistema, questiona Marlon e até a si mesmo, se perguntando se poderia ter feito algo antes para evitar mais uma ferida na vida da menina.
Marlon também não sai ileso dessa história. Apesar de cumprir seu papel e resgatar Sofia, o policial carrega o peso de ter chegado tarde demais para impedir o abandono definitivo. Ele analisa cada detalhe da fuga de Ellen, revisita depoimentos, cruza informações e passa a acreditar que ela não agiu sozinha dessa vez. A suspeita de uma rede maior de apoio começa a surgir, levantando a possibilidade de que Ellen tenha planejado desaparecer por muito mais tempo. Enquanto isso, Hudson vira um fantasma. Ninguém sabe ao certo onde ele está, mas surgem rumores de que ele pode tentar um acordo para reduzir sua pena. A possibilidade de Hudson entregar Ellen em troca de benefícios deixa Marlon em alerta. O jogo vira silencioso, feito de bastidores, pistas quebradas e decisões estratégicas. Sofia, mesmo sem entender o tamanho dessa engrenagem, sente que algo mudou para sempre. Ela pede para não falar mais da mãe por um tempo, mas guarda o bilhete que Ellen deixou como se fosse um objeto frágil demais para ser descartado. O papel vira um símbolo confuso. Ao mesmo tempo em que dói, é a única prova de que Ellen existiu de verdade em sua vida. A família Boaz se mobiliza para oferecer estabilidade. Conversas difíceis acontecem à mesa, longe dos ouvidos da criança, sobre guarda definitiva, acompanhamento psicológico e limites claros para evitar novos traumas. Léo se posiciona com firmeza, deixando claro que não permitirá mais reviravoltas improvisadas. Para ela, Sofia não é um problema a ser resolvido, mas uma vida a ser protegida.